Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a seleção brasileira. Avançamos a semifinal e estamos muito próximos, pelo menos, de uma medalha, né? Muito bom ver que o Brasil consegue avançar a semifinal. Uma seleção que, por mais talentosa que fosse, levantou algumas desconfianças com os amistosos um pouco problemáticos, porém tem feito uma Olimpíada até agora muito boa. Apesar do jogo da Costa do Marfim não ter sido bom, tudo isso, né? O Brasil está indo bem e está na semifinal e deve enfrentar o México, que no jogo que está acontecendo agora está derrotando a Coreia do Sul por 3-1. Então, assim, é um jogo que tem coisas muito positivas, o Brasil está atacando bem, melhor até que a seleção principal, né, que é a minha principal crítica ao Tite, é o sistema ofensivo muito pobre, né, de ideias, e o Brasil hoje funcionou muito bem no ataque no primeiro tempo e até começou bem no segundo tempo nesse sentido. Mas ainda há algumas críticas a serem feitas, principalmente o fato que o Brasil sentou um pouco no resultado, se sentiu confortável no 1-0, que é sempre um placar muito perigoso. Eu não gosto de times que às vezes sentam no 1-0, porque se você tem capacidade de fazer mais, tipo, se for naquela situação de você, o seu azarão, marca o gol, aí tudo bem, retranca, porque normalmente o adversário pode ser mais forte. Mas quando você é mais forte que o adversário, eu prefiro que o Brasil continue dominando o jogo e tire o adversário da zona de conforto. E esse final de jogo não foi muito isso. Esse drama desnecessário que o Brasil passou no final é dar campo para um adversário que às vezes consegue criar alguma coisa, dependendo do mais fraco que ele seja. Às vezes você deixando o time na retranca sofre uma falha e pode ser a diferença de 1-0 para 1-1 e ir para prorrogação desmotivado, sabendo que tinha vitória na mão, entende? Eu não gosto dessa postura porque quando o cara faz isso com um time como o Egito, a tendência a repetir isso contra o México e contra uma Espanha da vida é muito grande, entende? Esse para mim é o grande problema, porque foi exatamente o que aconteceu na Copa América. O meu medo é repetir isso. O Brasil retrancou contra o Peru, basicamente um time muito limitado. Ele foi lá, fez 1-0, retrancou, deixou o Peru atacar. O Peru levou muito perigo. E assim, alguns momentos, é claro, não foi assim, nossa, o Peru só atacou, o Brasil sofreu muito, mas teve até uma chance para poder empatar o jogo. E assim, foi um risco desnecessário. Se tivesse continuado atacado, o Peru não ia conseguir fazer quase nada. E foi quando pegou uma seleção muito qualificada como a da Argentina, sofreu um gol e não soube devolver. Então, assim, a questão é, esse problema de você se defender demais, quando você tem capacidade para ir marcar mais, é para mim muito problemático, porque abre o espaço para a gente sofrer algumas surpresas e assim, não explora o potencial de verdade da seleção brasileira. Eu gostaria de ver uma seleção um pouco mais ousada, até porque tem capacidade para tal. Para mim, o Brasil é a seleção que trouxe mais qualidade para essa Olimpíada, vistas as limitações, times vetando mais do que o normal a ida de jogadores para a Olimpíada, né, até pela situação da pandemia e tudo isso. O Brasil montou um grupo muito qualificado com Richarlison, Matheus Cunha, o Antony, o Renier, o Claudinho, que hoje jogou na posição, que é uma coisa muito importante, o Jardine sempre escalando ele de ponta, e é uma coisa assim que a seleção, da Gareth Southgate explica, colocar jogadores fora da posição, a tendência muitas às vezes é dar errado, porque você tira o cara da zona habitual dele. Quando você trabalha com seleção, a melhor coisa que você pode fazer é deixar o cara confortável. Você trabalha pouco tempo, você não tem esses jogadores por muito tempo, eles não vão ficar com você muito tempo. Quando você tem muito tempo num clube e tenta escalar o cara na outra posição sem insistir, ele pode dar certo. Foi o Lopetegui no Sevilha fazendo com o Jesus Navas. Ele não era lateral direito, mas insistiu, começou a treinar incessantemente e ele virou um bom lateral direito. Mas demorou muito tempo e era aquele negócio, jogava quase toda semana, tinha tempo para conseguir praticar e fazer adaptação. No Brasil não é assim, na seleção você joga 2 jogos, no máximo numa competição começa 7 jogos em sequência, depois todo mundo volta a jogar em posições diferentes, tem que jogar o cara na posição confortável. O Jardim não tá fazendo isso com o Claudinho, que foi o grande destaque do Brasileiro ano passado. Ele foi o artilheiro vindo do meio campo, mas a questão é aproximar mais ele do gol como ele fez, jogando ali na ponta, não quer dizer que ele vai marcar mais gols, às vezes vai marcar menos porque ele sai da zona de conforto. Ele marcou mais gols justamente por estar numa posição que ele estava confortável, que é a de meio atacante. Ele cria as jogadas para os jogadores do ataque, ele aumenta a criação, aumenta a qualidade, ele qualifica os outros jogadores e potencializa quem está ao seu redor e às vezes consegue infiltração para atacar. Então ele funciona bem no meio por causa disso. E é assim que o Bragantino cresceu muito na segunda metade da temporada. Quando o Barbieri colocou ele na posição que se encaixava melhor, o Bragantino ganhou muito ofensivamente, tanto com ele marcando gols como os outros também se sentindo em posições assim mais fáceis para conseguir marcar, porque ele conseguia criar tais chances. E assim, funcionou bem no primeiro tempo de meia, e depois o Jardine voltou com ele na ponta. Eu acho isso um erro. Deixa o cara na posição boa dele, naquele que ele se sente confortável, que ele tende a render melhor. E para mim o problema é esse, improvisações desnecessárias. O Claudinho de ponta, para mim é desnecessário, tem jogador para colocar lá. Você pode até mudar o esquema para deixar ele um pouco mais confortável. O Richarlison hoje também jogou muito bem, se entregou muito bem em campo.
Eu acho assim, o Brasil tem ainda alguns problemas a corrigirem, mas joga melhor do que eu imaginava. O Jardine não é o técnico dos sonhos, mas tá fazendo feijão com arroz muito bem, e necessariamente, e às vezes isso basta, né? Às vezes jogar o básico é o suficiente para conseguir as conquistas, porque é difícil ver seleções muito bem treinadas. E no caso, assim, o México é o que tá, pra minha opinião, o adversário mais perigoso. A própria Espanha, apesar do 5-2, é um placar enganoso, porque foi na prorrogação, a Espanha teve que se salvar no final, vale lembrar, Costa do Marfim, nos acréscimos do segundo tempo estava avançando, né? Eles marcaram um gol no final do segundo tempo, aí a Espanha conseguiu um empate no final. Então, assim, o Brasil, na minha opinião, e o México são os grandes favoritos, só que estão na mesma semifinal. Quem que avança? Porque se o Brasil tivesse a mesma postura de retrancar no final do segundo tempo, com uma vantagem mínima, se conseguir, é claro, pode ser perigoso, porque o México é o time que tem a qualidade para furar essa defesa. Então, vamos ver. E assim, o Brasil tem que melhorar muito a defesa aérea, muita displicência em alguns lances. Tem um momento ali que o Brasil resolveu fazer linha de impedimento e os atacantes do México, do Egito, saíram no tempo certo e ficaram totalmente livres. Então, assim, linha de impedimento você tem que saber fazer. Não adianta fazer linha de impedimento da hora que às vezes você falha e dá uma oportunidade muito clara de gol. Então, e ficaram reclamando de impedimento e não tinha. Então, assim, acho que o Brasil ainda tem que corrigir alguns problemas, mas acredito que tem boas chances de ouro ainda. Só fazer o futebol do jeito que pode ser jogado, entende? Explorar bem o talento dos jogadores e sem tentar inventar muita coisa. Deixa o jogador nas posições dele, eles vão render melhor. Aonde eles estão mais acostumados, eles vão se sentir mais assim confortáveis para fazer o que eles sabem de melhor. Deixando os jogadores só na posição já dá um entrosamento mais natural, entende? Então eu acho que se o Jardine inventar menos e fizer o time um pouco mais organizadinho, acho que o Brasil tem condições de brigar pelo ouro. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.